Nós vamos trabalhar hoje, discutir e falar sobre a teoria de Henri Vallon. Vallon, ele nasceu em 1879 e faleceu em 1962. A sua formação foi em medicina, filosofia e ele atuou por muitos anos trabalhando com crianças com problemas de distúrbios comportamentais e deficiências neurológicas. Ele trabalhou nas instituições psiquiátricas, lecionou no berço do Colégio da França, onde foi o berço da psicologia. E Vallon é um teórico que trabalha a psicogênese da pessoa, ele pensa a pessoa por completo. Daí ele vai delinear 4 campos funcionais que ele vai nomear. Primeiramente, o movimento, depois as emoções, a inteligência e a pessoa. Aqui nós vamos explicar cada um desses campos, a começar pelo movimento. Movimento, e como Vallon estudou as crianças, a fase inicial da vida, o movimento é o primeiro sinal da manifestação psíquica da vida da criança. É por ele que a criança ela desenvolve a linguagem. Bom, o pensamento vai se tornar separado do movimento, depois ele se separa do movimento. Vallon sempre vai fazer assim, 2 dimensões. O movimento ele divide em 2 dimensões. A primeira, instrumental e expressiva. A expressiva, a dimensão expressiva, diz respeito àquilo que é do indivíduo. Por exemplo, falar, engatinhar, diz respeito aos sons, aos gestos e às mímicas. A formação da dimensão expressiva vai estar relacionada ao movimento que a criança faz para construir e manifestar o seu pensamento. O segundo campo funcional é as emoções. As emoções, o Vallon fala que são as primeiras manifestações da afetividade da criança e elas são interligadas com a inteligência. Embora isso, 2 dimensões que são indissociáveis são a inteligência e as emoções. No caso, ele vai dizer a inteligência e a afetividade. As emoções são as primeiras manifestações de relação de vida da criança com o ambiente. A gente tem, por exemplo, algumas emoções, por exemplo, o choro. A criança, ela chora para que o adulto perceba a necessidade dela. Então, tem emoções que são muito expressivas, como, por exemplo, o choro. Bom, e é pelas emoções, é a partir delas que o Vallon vai dizer que nasce a inteligência. Daí ele articular emoção com inteligência. A inteligência, ele vai dizer que a linguagem que a criança vai construindo é pela inteligência. Bom, Vallon considera que apesar da criança ter um campo da emoção e da inteligência estarem ligados, isso depois vai se descolando. Então, por exemplo, nós temos gestos que a partir daí a criança vai ter esse antagonismo, afetividade e inteligência que se alterna na construção. A inteligência, ele vai dizer que nasce das emoções do sujeito, da pessoa. Bom, voltando só um pouquinho lá atrás com relação ao movimento, ele é o primeiro campo funcional. E como primeiro campo funcional, ele vai abrindo caminhos para os outros campos, tá? Essa divisão a gente tem que lembrar que é apenas didática, porque a criança passa por todos esses campos para se tornar pessoa. Né? Aí é como o Vallon vai distinguir esses 4 campos funcionais, então ele divide dessa forma. Vamos lembrar aqui que essa é simplesmente uma forma didática, tá? A questão da inteligência, ela nasce das emoções, tá? E a inteligência, ela é baseada, por meio desse acesso afetivo da criança que ela vai construindo a sua inteligência. Bom, e por último, o Vallon vai definir a categoria de pessoa. Ele vai dizer que a pessoa é uma unidade subjetiva em si. Vamos lembrar
como é que essa criança se constitui enquanto pessoa, que é o quarto elemento desse campo funcional. Ela se constitui na relação com o outro, por isso o outro é importante nessa construção da identidade da criança. Como é que ela faz essa construção? A partir da posição eu-outro, e aí também ele vai colocar como é que a criança faz essa oposição. No primeiro momento é negando o outro e no outro momento é imitando o outro. Então, a gente vai ver que no primeiro momento a criança ela passa pela imitação do outro. Ela imita o outro para se construir a identidade do seu eu. E ela também nega o outro, que a gente chama do momento de oposição, é como se fosse um duplo, né? Eu e o outro. Ela vai negar o outro para construir a sua identidade. Então, por exemplo, nos estágios que Vallon define, ele diz o seguinte: a fase do personalismo, que é dos 3 aos 6 anos, a criança ela vai se autoafirmar, dizer do que ela quer, do que ela não quer. E também, um outro momento que aparece essa oposição em relação ao outro é na fase da adolescência, onde a criança nega o outro para construir a sua própria identidade. Por que Vallon é importante para a gente na educação, para trabalhar essa questão na escola? Porque o professor, ele precisa perceber a criança além da produção cognitiva escrita, de uma produção escrita. Ele precisa perceber essa criança como um todo. Daí o Vallon ter buscado estudar a psicogênese da criança, como é que se desenvolve esse processo psíquico da criança, essa criança como um todo, como completa. E é importante o professor perceber tudo isso porque a criança ela comunica através do gesto, das emoções, do choro, né? Então, o papel da escola nesse sentido, a teoria de Vallon é muito importante para que o professor ele perceba isso, perceba a criança além do cognitivo, perceba essas 4 dimensões como a gente já falou, integrados, né, na criança. O movimento, as emoções, a inteligência e a pessoa. Ele disse que a pessoa é esse quarto campo aí funcional. Então, podemos dizer, retomando tudo isso, que a contribuição maior do Vallon que é o campo da psicologia para a educação, é isso. Perceber a pessoa como um todo, como um ser completo, com emoções, com inteligência, com movimento, esse ser pessoa todo integrado. E um livro que eu deixo aqui como indicação para vocês lerem, que ajuda muito nessa questão de perceber afetividade e inteligência, é o livro Afetividade e Inteligência, do Claudio Saltini, que vai ajudar muito a vocês a perceber toda essa dimensão da afetividade e inteligência que o Vallon traz em sua teoria. Muito obrigada.